Imagine quantas pessoas puderam ser salvas por conta do diagnóstico precoce por meio de máquinas de raio-x, quantas mulheres puderam ter tratamento de radioterapia para tratar um câncer inoperável, quantas tantas outras infinidades de utilidade que o invento destas máquinas puderam proporcionar à humanidade. Agora, imagine nos dias de hoje uma pessoa e, na verdade, uma mulher fazendo experimentos, dando a vida propriamente dita para chegar à descoberta de um elemento que proporcionaria todas estas melhorias para tantas pessoas. Esta foi Marie Curie. Acompanhe nos próximos minutos a vida e obra desta grande cientista, a única mulher no mundo a ter conseguido o feito de ser Nobel por 2 vezes nos mais de 100 anos em que o prêmio se iniciou. Após ela, apenas outras 4 pessoas conseguiram o feito. Infância e juventude. Marie Curie nasceu em 7 de novembro de 1867, em Varsóvia, Polônia, que na época fazia parte do Império Russo. Seu nome de solteira era Maria Sklodowska. Ela cresceu em uma família polonesa de classe média, que valorizava muito a educação. Seu pai, Władysław, era professor de física e matemática, e sua mãe, Bronislava, era diretora de uma escola para meninas. Desde cedo, Marie mostrou um interesse excepcional em ciências e matemática, sendo incentivada por seu pai. No entanto, a Polônia estava sob o domínio do Império Russo, que proibia a educação superior para os poloneses. Marie e sua irmã mais velha, Bronislava, foram impedidas de estudar na universidade. Marie então se mudou para Varsóvia, onde trabalhou como governanta e tutora para ajudar a financiar a educação de sua irmã na Universidade de Paris. Vida adulta e descobertas. Em 1891, Marie finalmente conseguiu se mudar para Paris para estudar na Universidade de Paris, onde conheceu Pierre Curie, um físico francês. Os dois se apaixonaram e se casaram em 1895. Marie continuou seus estudos de física e matemática, e começou a pesquisa sobre a radioatividade, um fenômeno recentemente descoberto pelo físico Henri Becquerel. Marie Curie foi pioneira em suas pesquisas sobre a radioatividade, isolando o polônio e o rádio, elementos químicos altamente radioativos. Em 1898, Marie e Pierre anunciaram a descoberta desses elementos, e Marie cunhou o termo radioatividade. Em 1903, Marie Curie se tornou a primeira mulher a receber o Prêmio Nobel de Física, juntamente com Pierre Becquerel, em reconhecimento às suas descobertas pioneiras na área da radioatividade. Infelizmente, a exposição prolongada à radioatividade teve um impacto significativo na saúde de Marie Curie. Ela sofreu de problemas de saúde, incluindo anemia e catarata, devido à exposição à radiação. No entanto, ela continuou seu trabalho incansável, e em 1911, Marie se tornou a primeira pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel, ao receber o Prêmio Nobel de Química por sua descoberta do polônio e do rádio. Amores e traições. Apesar de seu casamento feliz com Pierre Curie, Marie enfrentou uma grande tragédia em 1906, quando Pierre morreu tragicamente em um acidente de carro. Na verdade, ele foi atropelado por uma carruagem. Isso deixou Marie devastada, mas ela continuou seu trabalho de pesquisa e assumiu a posição de seu marido como professora de física na Universidade de Paris, tornando-se a primeira mulher a lecionar na universidade. Marie Curie também enfrentou rumores e polêmicas sobre sua vida pessoal. Ela foi alvo de escândalos e boatos difamatórios, incluindo acusações infundadas de um caso amoroso. Marie Curie foi uma mulher notável em muitos aspectos, incluindo sua vida amorosa. Durante sua juventude e vida adulta, Marie teve relacionamentos significativos que influenciaram sua jornada pessoal e profissional. Pierre Curie. O amor mais famoso da vida de Marie foi seu marido e colaborador científico, Pierre Curie.
Marie e Pierre se conheceram enquanto estudavam na Universidade de Sorbonne, em Paris, e compartilhavam um interesse mútuo pela ciência. Eles se casaram em 1895 e formaram uma parceria científica excepcional. Marie e Pierre trabalharam juntos em suas pesquisas pioneiras sobre a radioatividade, o que resultou na descoberta dos elementos polônio e rádio. Em 1903, Marie e Pierre foram premiados com o Prêmio Nobel de Física, juntamente com outro cientista, por seu trabalho revolucionário nesse campo. No entanto, em 1906, Pierre Curie faleceu tragicamente em um acidente de carruagem, deixando Marie devastada. Sua morte foi um duro golpe para Marie, tanto pessoal quanto profissionalmente, mas ela perseverou em seu trabalho científico, continuando o legado de Pierre e enfrentando os desafios com coragem. Paul Langevin. Após a morte de Pierre, Marie Curie se aproximou de Paul Langevin, um colega cientista e ex-aluno de Pierre. Langevin era casado na época, mas seu casamento estava em crise. Marie e Paul desenvolveram uma amizade próxima e posteriormente se envolveram romanticamente. No entanto, o relacionamento de Marie com Paul foi envolvido em controvérsias e escândalos, causando sensação na mídia e levando a especulações e fofocas. A situação foi complicada pela pressão da sociedade conservadora da época e pelo fato de que Paul ainda estava tecnicamente casado. Apesar dos desafios e da pressão pública, Marie e Paul mantiveram seu relacionamento por algum tempo, mas eventualmente se separaram. Marie continuou seu trabalho científico e focou em sua carreira, buscando seu próprio caminho sem depender de relacionamentos amorosos. Em resumo, Marie Curie teve um relacionamento profundo e inspirador com seu marido Pierre, que foi fundamental em sua carreira científica. Ela também enfrentou desafios e escândalos em seu relacionamento com Paul Langevin, mas sua dedicação à ciência e seu legado como uma cientista notável continuaram a ser o foco principal de sua vida. A participação de Marie Curie na Segunda Guerra Mundial foi marcada por seu compromisso com a ciência e seu patriotismo, bem como por seu apoio aos esforços de guerra. Durante a Primeira Guerra Mundial, Marie Curie já havia contribuído significativamente para os esforços de guerra, liderando a criação de unidades móveis de radiografia, conhecidas como Petites Curies, que forneciam equipamentos de raio-x portáteis para o diagnóstico de ferimentos de guerra em hospitais de campo. Ela também treinou equipes médicas em como usar os raios-x para tratar ferimentos de guerra, salvando muitas vidas com suas inovações. Quando a Segunda Guerra Mundial eclodiu em 1939, Marie Curie estava com mais de 70 anos, mas seu espírito de serviço e dedicação à causa continuou inabalável. Ela ofereceu seus serviços novamente e organizou unidades móveis de radiografia para ajudar a tratar os feridos em campo de batalha. Além disso, Marie também se envolveu em atividades de arrecadação de fundos para ajudar a financiar a defesa da França e continuou a ensinar e treinar estudantes e pesquisadores em sua área de especialização. No entanto, sua saúde já estava debilitada devido à exposição prolongada à radiação ao longo de sua carreira científica, o que afetou sua capacidade de contribuir ativamente na frente de batalha. Ela também perdeu sua filha mais nova, Eve, durante a guerra, que foi uma perda pessoal devastadora. Apesar de suas limitações físicas, Marie Curie foi uma inspiração para muitos durante a guerra, sendo considerada uma verdadeira heroína na França e em outros lugares. Sua coragem, dedicação à ciência e ao serviço público durante a guerra são um testemunho de seu compromisso inabalável com sua pátria e sua paixão pela ciência. Marie Curie recebeu seu segundo prêmio Nobel em 1911, dessa vez na categoria de Química, em reconhecimento por suas contribuições pioneiras para a ciência da radioatividade. Seu discurso de aceitação do Prêmio Nobel de Química foi feito em Estocolmo, na Suécia, em 10 de dezembro de 1911.
No seu discurso, intitulado A Descoberta dos Elementos Rádio e Polônio e a Natureza das Substâncias Radioativas, Marie Curie expressou sua gratidão pela honra concedida e compartilhou suas descobertas científicas e suas implicações para a compreensão da radioatividade. Marie começou seu discurso discutindo as dificuldades e desafios enfrentados em suas pesquisas, incluindo a escassez de materiais e os perigos da exposição à radiação. Ela enfatizou a importância do trabalho em equipe e a colaboração com seu falecido marido, Pierre Curie, e seu colega, Gustave Beaumont, na descoberta dos elementos rádio e polônio. Ela também falou sobre as propriedades únicas dos elementos radioativos e sua incrível capacidade de transformação, bem como suas aplicações em várias áreas, como medicina, indústria e agricultura. Marie destacou a importância do estudo dos elementos radioativos e suas propriedades químicas para avançar na compreensão da natureza da matéria. Além disso, Marie Curie abordou questões éticas e sociais relacionadas à radioatividade, enfatizando a necessidade de precaução e regulamentação na manipulação de substâncias radioativas, a fim de garantir a segurança e a saúde das pessoas envolvidas nas pesquisas. No final de seu discurso, Marie expressou sua esperança de que a radioatividade pudesse ser usada para o benefício da humanidade e contribuir para o progresso científico e tecnológico, apesar dos desafios e riscos associados a essa nova área de estudo. O discurso de aceitação do Prêmio Nobel de Química de Marie Curie foi uma demonstração eloquente de sua dedicação à ciência, sua paixão pela pesquisa e seu compromisso em compartilhar seus conhecimentos e descobertas com a comunidade científica e o público em geral. Marie Curie, devido à natureza altamente radioativa de suas pesquisas, foi exposta à radiação por longos períodos de tempo, sem o conhecimento dos perigos associados à exposição à radioatividade na época. Ela trabalhava em condições precárias de proteção, sem o uso de roupas de proteção adequadas ou medidas de segurança. Como resultado, Marie sofreu consequências graves em sua saúde devido à contaminação por radiação. Ela enfrentou sintomas como anemia, fraqueza, dores de cabeça e problemas de visão devido ao desenvolvimento de catarata. No entanto, apesar desses problemas de saúde, Marie continuou seu trabalho de pesquisa incansável e não parou suas atividades científicas. Além disso, a contaminação por radiação também afetou a saúde de outras pessoas próximas a Marie Curie. Sua filha mais velha, Irene, que também se tornou uma cientista e trabalhou ao lado de sua mãe em suas pesquisas, também foi afetada pela exposição à radiação e sofreu consequências em sua saúde. Morte. Em 4 de julho de 1934, Marie Curie faleceu em Sallanches, na França, aos 66 anos, devido a complicações relacionadas à exposição à radiação. Sua morte foi um triste fim para uma das cientistas mais notáveis da história, que contribuiu significativamente para a compreensão da radioatividade e suas aplicações na ciência e na medicina. Legado. Apesar dos desafios enfrentados e dos riscos à saúde que Marie Curie enfrentou em sua vida, seu legado perdura até hoje. Ela foi uma pioneira na ciência, abrindo caminho para as mulheres na área da pesquisa científica e quebrando barreiras de gênero em uma época em que as mulheres tinham acesso limitado à educação e oportunidades profissionais. Marie Curie foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel e ainda é a única pessoa a ter recebido prêmios Nobel em duas áreas diferentes, física e química. Seu trabalho na descoberta dos elementos polônio e rádio, e suas pesquisas sobre a radioatividade, pavimentaram o caminho para avanços científicos subsequentes e aplicações práticas na medicina, como o uso de radioterapia no tratamento de câncer. Além de suas realizações científicas, Marie Curie também deixou um legado de perseverança, coragem e dedicação à ciência. Sua paixão pela pesquisa e sua luta para superar os obstáculos em uma época desafiadora são inspirações para cientistas e mulheres em todo o mundo até os dias atuais. Quais os aparelhos que foram criados com a descoberta de Marie Curie?
As descobertas de Marie Curie sobre a radioatividade tiveram um impacto significativo no campo científico e tecnológico, levando ao desenvolvimento de vários aparelhos e aplicações práticas. Alguns dos aparelhos que foram criados com base em suas descobertas incluem radiômetro de raios-x, e Marie Curie desenvolveu um radiômetro de raios-x, também conhecido como fluoroscópio, que permitia a visualização em tempo real das imagens de raios-x. Esse dispositivo foi amplamente utilizado na medicina para fins de diagnóstico e se tornou uma ferramenta fundamental na radiologia. Aparelhos de radioterapia, e a descoberta de Marie Curie sobre a radioatividade também levou ao desenvolvimento de aparelhos de radioterapia, que utilizam materiais radioativos para tratar o câncer e outras condições médicas. Esses aparelhos têm sido utilizados em clínicas de radioterapia em todo o mundo para tratar tumores e outras doenças. Medidores de radiação, Marie Curie também desenvolveu métodos para medir a radiação, o que levou à criação de medidores de radiação, como o dosímetro de radiação. Esses dispositivos são usados em diversos campos, como na indústria nuclear, medicina, pesquisa científica e proteção radiológica, para medir a exposição à radiação e garantir a segurança dos trabalhadores e do público. Fontes de energia nuclear. As descobertas de Marie Curie sobre a radioatividade também abriram caminho para a utilização da energia nuclear como fonte de energia. A radioatividade é usada em reatores nucleares para produzir eletricidade e em outras aplicações, como na propulsão de submarinos nucleares. Equipamentos de detecção de radioatividade. Com as descobertas de Marie Curie, foram desenvolvidos diversos equipamentos de detecção de radioatividade, como os contadores Geiger-Miller e os espectrômetros de massa. Esses dispositivos têm sido amplamente utilizados em laboratórios de pesquisa, indústria nuclear e monitoramento ambiental para detectar e medir a presença de materiais radioativos. Esses são apenas alguns exemplos de aparelhos e aplicações práticas que foram desenvolvidos com base nas descobertas de Marie Curie sobre a radioatividade. Suas contribuições científicas revolucionaram a ciência e a tecnologia e tiveram um impacto duradouro em diversas áreas da sociedade moderna.